Olá, amigos. Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei dando continuidade à série Apresentando Pensadores. Hoje eu vou estar apresentando o nosso 31º pensador, seguindo a ordem alfabética, que é o Levi Vygotsky. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para receber novas notificações. Levi Vygotsky foi um psicólogo russo que viveu de 1896 a 1934. Estarei apresentando suas ideias a partir do seu livro A Formação Social da Mente. Vygotsky, ele entende que o desenvolvimento psicológico precisa ser compreendido no interior do contexto social, cultural, histórico e político em que as pessoas vivem, de modo que sua teoria ficou conhecida como psicologia histórico-cultural. Nesse sentido, Vygotsky ele entende que o desenvolvimento psicológico só pode ser pensado fazendo referência ao contexto concreto, social, cultural e histórico em que o sujeito está inserido. Não tem como eu pensar, por exemplo, a pessoa humana isolada do seu contexto. Não, se eu der uma ênfase exageradamente grande, por exemplo, nas questões internas do sujeito, esquecendo que essas questões internas sempre surgem num contexto histórico-cultural, eu vou ter um problema, né? Então eu preciso pensar o sujeito inserido no seu contexto histórico-cultural. Pensar que todas as suas atividades psicológicas, sua maneira de pensar, suas compreensões de mundo, seu modo de ser e de agir, eles nascem enraizados nesse contexto histórico, social e político concreto em que os sujeitos estão inseridos. Assim, Vygotsky pontua que as funções psicológicas elas surgem das interações sociais. Se a gente for pensar no desenvolvimento das funções psicológicas, a gente pode pensar em como essas funções surgiram ao longo do desenvolvimento evolucionário das espécies. E aí o Vygotsky vai propor a teoria de que as funções psicológicas como a inteligência, a memória, a atenção, a percepção e a linguagem, elas surgiram graças ao uso dos instrumentos no processo evolucionário. O uso de instrumentos permitiu que o ser humano desenvolvesse habilidades psicológicas superiores. Como será então que se deu esse processo? Vygotsky vai dizer assim que na história da evolução, o uso de instrumentos facilitou a vida do ser humano. A gente pode dar o exemplo do uso da vara para alcançar uma coisa que está no alto. Alguns símios conseguem fazer isso, né? Por exemplo, se eles querem pegar uma fruta que está no alto de uma árvore, que eles não alcançam, eles às vezes pegam uma vara e cutucam ali o fruto para conseguir alcançá-lo. Isso é já uma capacidade, uma habilidade muito superior, né? Nesse sentido de que era uma habilidade muito evoluída, avançada. Então, o uso dos instrumentos, eles permitiram que a espécie humana desenvolvesse habilidades que possibilitassem uma melhor sobrevivência. E também, se a gente já começa a perceber que se o ser humano está pegando uma vara para alcançar um fruto que está no alto de uma árvore, ele já está desenvolvendo um tipo de função psicológica que é uma inteligência prática. Então ele já está raciocinando numa certa inteligência. Mas a grande evolução vai acontecer quando o uso de instrumentos deixa de ser apenas o uso dos instrumentos concretos e passa também a ser o uso de instrumentos simbólicos, que é o caso da linguagem. Porque se a gente for pensar, as palavras, os signos, eles têm um caráter instrumental. Por exemplo, quando eu uso o som fonético cachorro para me referir a um determinado animal, esse som fonético, esse signo, está tendo o caráter de um instrumento que serve para facilitar a comunicação. Então, os instrumentos deixam de ser só aqueles instrumentos, por exemplo, o pau, aqueles instrumentos bem concretos, para ser também os instrumentos simbólicos, no caso da linguagem. Nesse sentido, a maior evolução aconteceu quando a lógica do uso dos instrumentos foi transferida para o campo psicológico. E aí a gente tem a linguagem, que consiste no uso de signos como meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico. Então imagina a facilidade, por exemplo, se alguém quer caçar um alimento e ele consegue comunicar para um outro ser humano pelo som fonético que alimento é esse, que animal é esse que vai ser caçado, ou se ele consegue, por exemplo, comunicar que ali tem os perigos que tem em determinado lugar. E hoje a gente pode pensar nos grandes avanços que a linguagem promoveu para o ser humano. Então foi o fato de que o uso dos instrumentos foi para além do campo dos instrumentos concretos e passou para uma dimensão simbólica que possibilitou um grande desenvolvimento da humanidade e surgimento de habilidades psicológicas superiores.
Entendendo essa questão da importância da interação social, o Vygotsky também trata da questão da aprendizagem. E ele vai pensar a aprendizagem, então, em relação com essa interação simbólica. Ele vai entender que o aprendizado deve ser combinado, de alguma maneira, com o nível de desenvolvimento da criança. Então, não adianta eu querer ensinar uma criança algo que não tem a ver com o momento do desenvolvimento psicológico dela. Por exemplo, se uma criança está num momento de desenvolvimento, como, por exemplo, relacionado com a atividade mais concreta, não tem como eu querer ensinar para a criança coisas muito abstratas. Eu preciso entender que naquele momento do desenvolvimento infantil, a criança ela aprende sempre associada com coisas concretas. E por isso, se eu quero ensinar algo para a criança nessa idade, eu preciso levar em conta que nessa idade ela tem que aprender sempre em referência a algo concreto. Então, todo o ensino e aprendizagem precisa levar em conta qual que é o nível de desenvolvimento psicológico que a criança está. Então, por exemplo, a criança já desenvolveu a fala. Nesse momento do desenvolvimento psicológico, a criança já consegue ter coordenação motora para, por exemplo, escrever. Então, eu preciso levar em conta isso. O desenvolvimento da criança para saber qual que é o tipo de ensino e aprendizagem que ela é capaz naquela idade. E aí, segundo Vygotsky, nós podemos determinar, nessa questão da aprendizagem, 2 níveis de desenvolvimento. O primeiro ele chama de nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança, que se estabelecem como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados. Então vamos imaginar, por exemplo, uma criança de 3 anos que já completou o ciclo de aprendizagem da fala. Então essa criança já sabe falar. Isso significa que a fala, a linguagem falada para essa criança, faz parte do seu nível de desenvolvimento real, que é uma habilidade que ela já adquiriu. Já um outro nível, o Vygotsky chama de nível de desenvolvimento potencial. O nível de desenvolvimento potencial é determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Então a criança, a partir do auxílio de um adulto, ela pode desenvolver novas habilidades. Isso é o caso, por exemplo, dos professores. Os professores auxiliam as crianças, eles atuam como mediadores, para que a criança possa desenvolver novas potencialidades. Ou desenvolver as suas potencialidades. Essas potencialidades que a criança pode desenvolver, a gente chama de nível de desenvolvimento potencial. Então, voltando ao exemplo da criança de 3 anos que aprendeu a falar. Ela pode ainda aprender a escrever com a ajuda de um adulto. Então, ela ainda não aprendeu a escrever, ela tem essa potencialidade, essa possibilidade. Então, como isso ainda é uma potencialidade que vai precisar do auxílio de um adulto para instruí-la, a gente chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança pode aprender com auxílio de um adulto, com auxílio de um mediador. O Vygotsky vai chamar a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial de zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento proximal seria esse espaço entre aquilo que a criança já sabe e aquilo que ela pode aprender com auxílio de um adulto. Então, o instrutor, o mediador, ele meio que faz essa ponte entre aquilo que a criança já sabe e aquilo que ela pode saber. E esse espaço entre aquilo que ela já sabe e aquilo que ela pode saber com a ajuda de um mediador é a zona de desenvolvimento proximal, que é o caminho, por assim dizer, que a criança precisa traçar, cursar, para alcançar o seu desenvolvimento ou desenvolver a habilidade que ela precisa desenvolver com a ajuda de um mediador, de um adulto, de um professor. Então essas são as ideias do Vygotsky. Eu peço novamente para que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos, deixem aí um comentário. E na próxima semana, o próximo pensador em ordem alfabética a ser apresentado será Ludwig Feuerbach. Até mais!